A gente vai ter agora uma visão global sobre a educação. Essa é a proposta desse assunto que a gente convidou para cá. Os educadores André Guadalupe e Ademar Celidônio. O Ademar é diretor de ensino e inovação e inovações educacionais no SAS, Sistema de Ensino, e o André é cofundador e diretor do Colégio Planck. Esses dois têm experiências em situações relacionadas com educação dentro e fora do Brasil. Ademar e André, por favor, venham para o palco. Boa tarde, gente. Boa tarde. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. O Rui já me apresentou, eu acho que já tem 28 anos que quando eu faço check-in num hotel, as pessoas perguntam a minha profissão, eu falo que eu sou professor. Eu sou professor de física, eu sou engenheiro aeronáutico por formação, sou de Belo Horizonte, vim fazer o ITA aqui em 93, me formei em 97, mas trabalho com educação desde 94, estou em sala de aula. Tive o prazer de viajar por alguns países, conhecendo escolas, então desde os países que são os tão reconhecidos pelo PISA, fui visitar escolas em países um pouco distantes, fui para a Estônia, fui para a Finlândia, fui para o Japão, fui para o Chile, para o Equador, fui visitar escolas pelo Brasil todo, e hoje eu tenho a responsabilidade de, junto com meus dois sócios, professor Humberto e professor Pelisson, dirigir um colégio aqui em São José dos Campos, que é o Colégio Planck, que tem uma proposta de formar o aluno com 5 características, que é um aluno ético, competente, relevante, autônomo e global. Então, são as 5 características que nós buscamos no nosso alumni. E a ideia hoje, quando o Rui e o Neide nos convidaram para falar um pouquinho hoje aqui no evento, muito obrigado pelo convite, é falar um pouco sobre essas tendências da educação, falar um pouquinho sobre o que a gente tem visto e percebido de educação. Aí, quando a Neide falou comigo, eu falei, bom, preciso convidar o professor Ademar. O Ademar, ele vai falar um pouquinho sobre ele, mas o Ademar é uma das maiores autoridades no Brasil sobre o Enem. Eu não conheço outra pessoa que conheça tão a fundo os detalhes sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e também tem uma experiência na área de inovação, de educação, tanto no Brasil quanto fora, de forma singular. Então, hoje é uma palestra mais do Ademar, eu vou complementar em alguns pontos, mas vou deixar com vocês o prazer e a honra de estar ouvindo ele. Então, Ademar, prazer estar com você. Prazer, André, obrigado, boa tarde. Inimigos do fim, né? Todos nós. Obrigado pela presença já no final de tarde. Obrigado à organização pelo convite. Bom, eu sou professor de matemática. André, em alguns lugares que eu faço check-in, já teve alguém que me perguntou assim, professor, eu disse professor, profissão, ela disse de quê? Não precisava, ela perguntar, mas eu disse matemática, e de lá veio assim, odiava vocês. Ainda veio essa de lá para cá. Eu escrevi até um artigo uma vez falando desse relato, como as pessoas batem no peito e dizem, eu odeio matemática. A física não fica longe, não, Ademar. Não fica, não. Acho que ganha fácil, talvez. Bom, gente, eu tenho uma relação direta com São José dos Campos, ou indireta, digamos assim. Em 1990, alguém lá no Ceará resolve começar a preparar os alunos para o ITA, e eu era monitor das turmas de tira dúvidas. Eu começando a minha carreira de professor, e eu tirava a dúvida dos meninos que vinham para cá. Fui 10 anos diretor do Colégio Orixá de Fortaleza, um colégio que que tem uma presença muito grande em aprovações aqui no ITA. Ano passado foram 32 aprovações, e tenho um orgulho enorme desse ambiente. E eu falava com o André um pouco, ele vinha me explicando o que é o Parque Tecnológico, e eu dizia o seguinte, olha, parece uma história que eu li num livro falando sobre Newton, Isaac Newton, que se Isaac Newton não tivesse descoberto o que ele descobriu, alguém naquele conjunto ia acabar descobrindo, porque todo mundo falava na Royal Sociedade, todo mundo falava ali muito de ciência, e o ambiente ajuda muito, e esse ecossistema todo eu acho brilhante, acho que vocês estão de parabéns, do ponto de vista desse incremento. Também falava com o André que uma cidade de 600, 700 mil habitantes, São José, tem o segundo maior ICMS do país. Isso não deve ser à toa, mas isso, quer queira, quer não, tem uma ligação grande, direta, com os princípios de que foi a instalação do ITA lá em 1950. Então, essa construção toda,
onde tem gente boa, vai encostando mais gente boa, vai encostando mais gente boa e vai se tornando esse ambiente propício toda a inovação. Bom, essa é uma foto do Alan Turing, acho que aqui mais que nunca eu preciso explicar, que é o pai da computação moderna, que criou uma máquina que decifrava lá na Segunda Guerra Mundial as informações da Alemanha, né, da Alemanha nazista. E muita gente vai conhecer quando eu falo, por exemplo, desse filme aqui, O Jogo da Imitação, né? E ele escreveu um paper em 1950, ele escreveu um paper que, inclusive, dá o nome ao próprio filme. E ele escreve várias coisas nesse paper. Esse paper tem 22 páginas, em 1950. Ele se suicida, né? Quem assiste o filme entende o porquê que ele se suicida, em 1952. Até o símbolo da Apple não é a maçã mordida? O Steve Jobs fez uma homenagem a ele, porque ele morre mordendo uma maçã com cianureto, na forma de suicídio dele. E ele é considerado o pai da computação moderna, e ele escreve essa frase: as máquinas vão substituir os humanos, dentre uma delas dentro do próprio paper. E hoje a gente encontra essas informações como, por exemplo, robôs vão substituir 500 mil motoristas de caminhão nos Estados Unidos, aponta estudos. Montadoras ampliam a aposta em caminhões autônomos. Só para a gente notar aqui já são 500 mil empregos, né? Que a tecnologia pode tirar. Montadoras já ampliam a aposta em caminhões autônomos. Isso aqui já é uma realidade hoje dentro do Brasil. Ou Big Mac sendo entregue pelos ares. Esse projeto de uma parceria do Big Mac, da McDonald's com iFood, dentro do Alphaville de Aracaju, tá? E já funcionando há 3 meses. Cão-guia para cegos. Então, a gente vê muita forma, posto de gasolina, né? No meio do ano, agora, eu viajei para os Estados Unidos, a gente parou para abastecer, e tinha do meu lado esse outro posto de gasolina, né? O posto de energia. A gente encontra, toda hora, essas informações, como aparecer, né? Homem versus máquina, inteligência artificial, já prevê doenças. E muito do que a gente pode dizer, a gente não pode negar a tecnologia. A gente tem que olhar os impactos que ela tem. E sempre a tecnologia, quando ela avança, ela causou um impacto direto no mercado de trabalho. Ela destrói empregos e depois ela cria novos empregos. Só que está muito acelerado, principalmente de 15 anos para cá. A criação do smartphone é uma das ideias que talvez tenha sido o que startou muito desses modelos. Aqui é um vídeo que... Você passa, por favor? Porque acho que na hora que eu clico, ele já vai. Sou eu? Aqui a referência é o seguinte: essa máquina fabrica 100 pizzas por hora. Tá? Então, precisa de fato que o homem crie uma máquina para fabricar pizzas? Essa é uma discussão que você pode dizer que talvez não precisasse disso, né? Na conjuntura de tirar empregos. E aí tem o processo, vai assar. Então, tem uma tecnologia para substituir empregos relativamente simples. Vou adiantar aqui, tá? Mas eu tenho tecnologia para, de alguma forma, para os carros autônomos, né? As câmeras laterais dos olhos do carro, né? Quem entraria nesse ônibus? Isso é na China, tá? Não tem motorista. Tem gente que não entraria de jeito nenhum no ônibus desse, né? Agora, da mesma forma que a tecnologia aparece, por exemplo, aquele carro que eu mostrei da Tesla, já aconteceram alguns acidentes, inclusive com mortes. Quem que assume, por exemplo, de fato, os danos da inteligência artificial, né? Isso é um memezinho que eu achei na internet, que todo mundo ama a inteligência artificial, mas no final quem talvez vá pagar a culpa seja só o algoritmo, né? Porque talvez alguém não vá querer se responsabilizar por esses pontos. Agora, o que acontece? O livro do Steve Johnson, ele já tem em português, Extra Life,
fala de expectativa de vida do homem. Tá? Então, o homem foi de 35 anos no século XVIII para 73 anos no século XXI. Isso, inclusive, com dados já de Covid e tudo mais. O que aconteceu? A primeira Revolução Industrial, até a primeira Revolução Industrial, por volta de 1750, o homem não tinha essa coisa de ter escola. Existiam poucas universidades. A primeira, inclusive, foi no Marrocos, no século VIII. Mas você não tinha esse conceito da importância da escola. Mas, na primeira Revolução Industrial, aparece a necessidade de você começar a cuidar de máquinas. E você tem um incremento muito forte do trabalho. E esse incremento muito forte do trabalho faz com que o homem precise estudar mais para depois ir cuidar do mercado dessas máquinas. Isso começa a aparecer de forma muito intensa. Os colegas anteriores estavam falando de impactos diretos, eu estava até falando para o André, impactos diretos que os alunos aprendem tudo no mercado de trabalho. Então, começa por volta do século XVIII essa história de escola está ligado muito com o mercado de trabalho, a formação desses 17 anos que esses meninos ficam na escola da educação básica. E o que aponta? Na hora que o homem vem muito nesse fator de vem para a escola, ele começa, de alguma forma, a se desenvolver, começa a estudar, e a ciência começa a aparecer. Então, esse próprio livro aponta várias coisas que fizeram porque o homem passou de 35 para 73 anos de longevidade. Fertilizantes, vacina, saneamento básico, antibióticos, anestesias. Então, isso foi invenções que pouparam bilhões de vidas, milhões de vidas, por exemplo, ao longo dos anos. O que acontece? A ciência é, sim, um fenômeno social. E ela tem um avanço. E isso porque o homem passou, de fato, a estudar. E na hora que ele começa a estudar, ele começa a resolver os seus problemas e as capacidades como as coisas, de alguma forma, acontecem. Do mesmo jeito que a gente se assusta muito com a tecnologia, eu trago um levantamento que a McKinsey fez. McKinsey é uma consultoria internacional, e ela fala de potenciais de automação dentro das indústrias, né? Então, agricultura, vários outros manufaturados, mas aqui embaixo eu destaco que serviços educacionais só com capacidade de 26% de automação. Por quê? Porque você tem uma relação direta da importância do coordenador, do professor, de quem acompanha e quem orienta esses meninos na educação básica. O que se fala com que professores não serão substituídos, talvez nem tão cedo, por robôs. Nesse mesmo ponto, como é que acontece? Isso aqui é só para quem é muito jovem, né? Só muito jovem não vai entender o que é o Jetsons, né? Assistiu o Jetsons e achava que esse dia nunca ia chegar, né? O que foi um meme que apareceu na pandemia, eu achei ótimo. Vários videoconferências, coisas nesse sentido. Mas fala aqui, por exemplo, de uma consulta médica online. Alguém pensava isso, gente, antes da pandemia? E se eu perguntar, levanta o braço, quem fez uma consulta por telemedicina agora, nesses dias? Tá? Você começa a aparecer quem apontou isso. Algumas faculdades de São Paulo, essa revista eu sou fãzaço dela, é a melhor revista de iniciação científica do país. E a revista FAPESP fala dos cursos de algumas faculdades em São Paulo, tá? Já de medicina, dizendo que a cadeira de telemedicina não será mais uma cadeira como eletiva, aquela que o aluno escolhe, e sim será uma cadeira obrigatória. E a reportagem fala muito dessas novas habilidades que o médico tem que ter ao fazer uma consulta médica pelo vídeo, né? Das formas como você, de alguma forma, possa incrementar. Essa matéria saiu no final um pouquinho antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, janeiro, fevereiro, antes de fevereiro de 2020, e eu ligo diretamente a ela a coisas que acontecem, que se falaram aqui, ó, o LinkedIn apontou 25 profissões que estão em alta. Alguém falou aqui 300 mil vagas em tecnologia não preenchidas, né? A gente tem 10 milhões de desempregados no país, e essas vagas aqui, elas hoje têm um dado muito forte, de ter quase 1 milhão de vagas, tá, abertas. E quando a gente vai perceber, ó, eu tenho lá engenharia de dados, engenheiro de cibersegurança, engenheiro de machine learning, a 7ª, de inteligência artificial.
cientista de dados, que eram coisas que até 5 anos atrás ninguém comentava e ninguém trazia dessa forma tão intensa. Aí tem, dessas 25 em alta, 23 são em tecnologia. E não sei se vocês perceberam, mas aqui do lado tem algumas informações sobre a questão de gênero. Eu tenho, por exemplo, 85% de homens e 14% de mulheres. Para cientista de dados, eu tenho 77% de homens e 22% de mulheres. Por que é isso, né? Isso eu até não vou dizer que é campanha, mas uma coisa que eu falo muito é que as meninas não aprendem matemática porque tem muito preconceito no Brasil. As meninas não aprendem matemática porque tem preconceito que mulher não pode aprender matemática, ou que mulher é de humanas e os homens são de exatas, coisas nesse sentido. Então, que a gente precisa incentivar cada vez mais que a gente tenha engenheiros no Brasil. E aí tem algumas formas, por exemplo. Na sala eu tive uma escola em São Paulo, e essa escola faz um trabalho de maker com robótica, mas as turmas, para serem montadas, tem que ter pelo menos uma menina. E isso é proposital. Então, os meninos saem na escola, ei, vem participar do nosso time. Vem participar do nosso time. E o professor diz que faz isso de forma proposital para que tenha inclusão. Para que você comece a cada vez mais a introduzir as meninas no universo também da matemática, da física, e que isso tenha um reflexo muito alto, porque senão a tecnologia vai fazer com que cada vez mais a gente tenha um problema de gênero nas profissões ainda mais latentes no mercado de trabalho. E dessa mesma forma, aqui são os cursos com mais matrículas no Brasil. Que é isso que a gente não pode deixar de discutir agora no novo ensino médio, como se fala, na questão de fala de projeto de vida. Então, tem 8 milhões de inscritos no Brasil. 4 milhões estão aqui, gente. 800 e tantos mil, por exemplo, em direito. Por problemas de regulação, quase 1 milhão em pedagogia. 75% dos novos professores sendo formados por EAD. Assustador. As outras profissões, isso não chega a 25%. Tá? Por uma questão que é muito barato, regulação, uma dificuldade grande de alguns jovens chegarem ao ensino superior, então, consequentemente, você libera o EAD para todo mundo com mensalidades muito baixas, com universidade, de certa forma, até com nível de qualidade bem questionável. Mas você não percebe nenhuma dessas profissões, a não ser, talvez, sistema de informação, como um incremento muito forte para aquilo que eu falei, da questão do mercado de trabalho, ou a ligação com esses novos modelos. Outras matérias, né? Empresas brasileiras dispensam o diploma na hora de contratar, as empresas não querem seu diploma, mas sim suas habilidades e competências. Com mão de obra restrita, o mercado disputa profissionais. Isso foi falado aqui, inclusive, no debate anterior. E aí você tem, por exemplo, piloto de drone, uma nova profissão. Salário ali em torno de R$12.000. Piloto de drone, pode ser? Existe isso? Parece uma coisa de brinquedo, né? Já tem 40 mil drones homologados pela ANAC no Brasil. Eu visitei, em março, estive no Rio Grande do Sul, e visitei uma fazenda enorme do agronegócio, e eles não têm mais aviões para jogarem pesticida na fazenda toda, porque é muito caro, porque eles trocaram agora pelos drones, por 12 drones. Mas são drones que não é aquele pequenininho que a gente imagina, não. São drones super profissionais. E eu conversei com os 3 meninos que operam os 12 drones. Um administrador, o outro estava fazendo sistemas de informação e eu estava fazendo engenharia civil. Os 3 que operavam os drones. Perguntei, desculpa, mas quanto é o salário de vocês? Ele disse, R$6.000. E o dono da fazenda, o administrador da fazenda, dizendo que era muito, muito, mas muito mais barato. Ele falou desse jeito. Usar os drones do que usar os aviões e jogando veneno em tudo, né? E o drone joga o veneno só de forma isolada em cada um deles. Fora outras indústrias que poderiam ser aproveitadas, por exemplo, a questão dos drones. E aí a gente chega num ponto que e
a gente não deve cada vez mais incentivar a programação? Isso está longe? Isso aqui são competências do documento brasileiro, da Base Nacional Comum Curricular, já estabelecidos desde 1917, que você pode aplicar, por exemplo, dentro das suas escolas. Habilidades diretas, construir um algoritmo em linguagem natural. Não sei se dá para ver, mas de longe vocês vão ter um código lá no final em vermelho. É F06, né? 6º ano. Ensino Fundamental, 6º ano. MA, Matemática, habilidade 4. Habilidades que são compostas, inclusive, já no próprio currículo brasileiro se estabelecer dessa forma. É comum você ver isso? Não. Você vê isso muito em escolas particulares, você vê isso em raríssimas escolas públicas, porque você não tem uma coordenação nacional para que, de alguma forma, você faça com que você cumpra o seu currículo. Só isso. Era básico, tá? Você cumprir o seu próprio currículo dentro das dimensões todas. Como nós preparamos para as profissões do futuro? Os dados do Banco Mundial, do Fórum Mundial Econômico, falam que 65% dos jovens vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Tá? E como a gente pode balancear essas habilidades difíceis, né, e essas leves, duras e leves? E aí aparecem coisas assim. Aqui embaixo tem uma que é UX Design, ou experiência do usuário, né? Normalmente são mulheres que trabalham nessa indústria de tecnologia, que são aquelas pessoas que escolhem onde a gente está, dentro de um aplicativo, de uma tela de aplicativo, onde é que vai estar o botão. Aquele que percebe o mapa de calor e onde é que vai ter a maior força para isso. A indústria canadense, com desenhos animados, por exemplo, é muito forte nisso, em saber fisgar. Ou a gente não percebe que nossos filhos e netos, quando estão na tela da TV, ficam assim, ó, paralisados, né? O meu neto, por exemplo, ele adora da Patrulha Canina. E às vezes eu chamo ele para almoçar. Vamos almoçar. Ele, tão envolvido que é essa forma. Ele responde desse jeito. E vai brigar com ele. Ele na volta dessa forma. Do mesmo tempo, a gente tem do outro lado uma questão humana muito forte, que a escola é sim responsável por ensinar outros modelos, tá? De liderança, de comunicação. E isso se faz ensinando conteúdo através desses próprios modelos. Então, por exemplo, você vai comprar um sapato, isso é uma coisa que tem no material que a gente desenvolveu. Tem uma atividade que é socioemocional e também cognitiva. Então, a gente dá uma ideia, mais ou menos, um gabarito, né, para o professor, mas a atividade é mais ou menos o seguinte: reúne os meninos em equipes e eles vão pedir dinheiro emprestado. Era matemática financeira. Se essa equipe comprar um sapato, ela paga tanto de juros. Se ela pagar um plano de saúde, ela paga Y de juros. Essa é a situação problema. Divide os alunos e tinha lá quatro atividades. Quando tinham só mulheres nas equipes, sapato, né? Sapato. Quando tinham só os meninos, às vezes aparecia também o sapato, mas não havia a questão na materialidade do plano de saúde. Porque o plano de saúde é uma coisa que a gente compra para não usar, né? Tomara que eu não use, tomara que eu não precise, mas eu quero ter, né? E o jovem diz, não fico doente, por que eu tenho que comprar isso? Isso é jogar dinheiro fora. Gente, por acaso, lá no final, se ele escolher um produto, escolher o segundo, ou escolher os dois, eu vou ter uma conta matemática. É assim que você tem que se introduzir. E você está falando de outras relações desse modelo. Agora, tem dificuldade, porque se o professor puder pular, ele pula essa matéria? Ele pula, porque uns vão achar que é besteira, que a academia em que ele foi formado não tinha isso, ou outros, de alguma forma, eles vão menosprezar aquele conteúdo. Por isso que a gestão é que é responsável de fazer essas atividades, essas coisas acontecerem dentro das próprias escolas. Tá? Alguém que... tem uma pesquisa do Gallup que fala que 86% das pessoas estão sendo demitidas não por falta de habilidades técnicas, e sim por falta de habilidades socioemocionais. Né?
trabalhar em colaboração, pensamento crítico, fofoca, é uma coisa muito forte, inclusive dentro de escola é um negócio que deve se combater muito. E o Ashton falou o seguinte, 25% do sucesso profissional de uma pessoa pode ser previsto pelo quociente. Os outros 75% são consequências de um bom nível de desenvolvimento de otimismo, com bom suporte e capacidade de ver o estresse como desafio e não como ameaça. Na mesma linha, o Alvin Toffler, que é um super inovador, ele tem essa frase que eu acho maravilhosa: os alunos não devem mais ser treinados para decorar o caminho, devem ser ensinados para ler o GPS. Aí eu faço uma brincadeira aqui com todos vocês, tá? Pense numa pessoa querida, ok? Me dá o telefone dela. Provavelmente poucos sabem, mesmo essa pessoa sendo próxima, o telefone dela. Mas há 5 anos, a gente sabia o telefone. Porque a gente era obrigado a saber o telefone, porque a nossa agenda não é como é hoje na nuvem. Se a gente perder o celular, a gente compra outro, e em segundos a agenda aparece. Ou seja, o cérebro, ele é plástico, a memória é plástica, ela vai decorar aquilo que de alguma forma faça sentido você ter esse movimento. A memória é muito importante dentro da educação básica, mas o professor também tem que entender o que é de fato. Pode dar todas as fórmulas, se não souber aplicar, não é indiferente. Mas a gente antes, no passado, como professor, tinha o quê? A ideia de nem dar a fórmula. Dar a fórmula fica muito fácil, né? Mas aí o detalhe grande é dar a própria aplicação. Talvez ninguém tenha percebido o que passou aqui nesses 9 segundos. Eu tenho uma imagem de um jogo de futebol com 4 propagandas diferentes. Notaram agora? Cada um, isso já acontece, jogos por stream. Cada um recebe aquela propaganda que tem o seu perfil. E como é que a gente descobre isso? A gente tem que discutir isso também na sociedade. Por quê? Porque quem dá essas informações somos nós mesmos. Sabe aquela coisa quando a gente baixa o aplicativo que tem lá os termos de aceite? Li, né? Aceita as condições. Da Microsoft dura 1 hora, se você for ler. O do Spotify, 35 minutos. O da Amazon, 15 minutos, 14 minutos e tanto. Quem dá essas informações somos nós mesmos. E a inteligência artificial pega essas informações e joga dentro do universo. E ele acaba te devolvendo isso em propaganda. Acaba te devolvendo isso diretamente com o seu perfil. E a gente precisa também discutir os problemas sociais que a própria publicidade acaba acontecendo na relação dos nossos dados. E a gente parece não se preocupar com isso. Como é que a gente utiliza e é manipulado de alguma forma. E já houve, inclusive, não só no Brasil, mas em outras democracias, o uso indevido desses dados para, de certa forma, confundir como o Brexit, como a eleição do próprio Trump nos Estados Unidos. Então, o que eu falo é o seguinte: meu filho chega de manhã, perto do Natal, e diz assim: pai, compra uma guitarra para mim. Eu disse: guitarra? E a gente começa a falar sobre guitarra. Eu disse: o violão é tão baixo, mas você quer uma guitarra? Já imaginando o barulho. Quando é na hora do almoço, eles: pai, viu as guitarras? Eu disse: não. Vou te mandar uns links, viu aí, umas guitarras. Quando é à noite, eles: pai, e a guitarra? E sabe como é menino, né? Não para quando ele quer uma coisa. E eu abro o aplicativo da Amazon e abro para comprar um livro. Mas o que tem na minha time? Guitarra. Eu nunca tinha pesquisado sobre guitarra. Eu disse: cachorro. Né? E aí, teve uma feira internacional aqui em maio, a Beth Educar, e veio um colega da Suíça. E a gente marcou um almoço, e ele chegou para mim e disse assim: Ademar, eu não estou entendendo, porque todo mundo que eu chego para comprar um lanche, uma água, pergunta se eu quero um tal de CPF na nota.
Aí ele disse, o que é isso? Aí eu expliquei para ele, né? Não, você dá um número e tem uma vantagem fiscal, tá. Ele disse, que número é esse? Eu disse, não, é um documento. É um documento importante? Ele disse, é. Ele disse, é porque eu vi gente gritando, lá na terceira pessoa da fila, gritando qual era o CPF. Vocês dão assim fácil, é o CPF? Que esse documento que é mais importante? Eu disse, tá. 2 dias depois aparece uma matéria Aparece essa matéria aqui no jornal, acho que foi na Folha. Europa impõe regras rigorosas às Big Techs. E essa matéria fala justamente de não divulgação de dados. E no próprio almoço ele falou comigo o seguinte, olha, essa questão dos dados é tão importante, porque eu não sei se você sabe, mas Hitler foi quem usou pela primeira vez os dados em massa para matar pessoas na Europa. Por isso que a gente não dá dado fácil lá, não. Ele assim, para evitar cada vez mais, e por isso que a comunidade europeia tem uma resistência muito forte a essa questão dos dados. Os aplicativos na Europa, eles não podem ouvir o que a gente fala, como é, por exemplo, o da Alexa, ou da Amazon, que é a mesma empresa, ou de outras, né? Instagram, a gente está cansado disso, né? Se você está pensando, ele já aparece a propaganda do que você está pensando, não é nem que você... Né? Desse mesmo ponto, cada vez mais está se tornando necessário a gente falar dessa coisa aqui. Eu tirei a palavra criatividade, porque às vezes criatividade está ligado só a artes, e coloquei pensamento criativo num sentido geral do que é os modelos, né? Essa foi uma matéria do Estadão, que saiu há uns domingos atrás, que fala como é que as escolas podem ensinar criatividade para as crianças e a importância desses modelos. E essa aqui é uma matriz de referência do Brasil, né, do PISA. PISA é uma prova aplicada para alunos de 15 anos de diversos países do mundo, e eles agora, uma prova universal, o aluno de São Paulo, o aluno de Tóquio faz a mesma prova, só com as traduções, e eles agora fizeram uma matriz de pensamento criativo. O que é isso? Eles estão perguntando outros tipos de soluções dentro dos itens das questões para que o aluno responda. Então, não necessariamente eu tenho a mesma resposta em alguns lugares, tá? Então, eles querem, de fato, saber como é que os alunos estão pensando nesses modelos. Esse é um material que vocês encontram no portal do INEP. São mais de quase 200 páginas, com vários exemplos de questões, material riquíssimo, e em português. Uma das questões era essa, tá? Uma das questões era essa, em que o aluno, ao invés de ter que fazer uma conta, ele vai ter que fazer uma sequência com alguns formatos disponíveis, envolvendo algumas lambisgoiazinhas, umas coisinhas que tinham lá nesse próprio modelo. Ou seja, não era aquela matemática que a gente está tão habituado. E na mesma matéria, trazia o seguinte, ó, a OCDE estima que 14% dos empregos correm o risco de ser totalmente automatizados. E 32% mudarão de forma significativa. Mas não é tão fácil substituir o pensamento criativo por máquinas. E esse aqui é um dado do Fórum Mundial Econômico, que quando os colegas estavam falando atrás, o que é a capacidade de resolver problema, tem até um que estava sentado aqui, não sei se foi o Rodrigo, alguém falou que a gente vai para a empresa, pergunta à empresa quais são suas dores, e dali a gente faz inovação. Achei genial. A gente já fez isso, inclusive, na minha empresa, sobre esse mesmo modelo. Porque, de certa forma, assim, o que a gente vai criar de novo agora? E aí, quais são nossas dores? Então, às vezes, está aqui do lado e você não percebe isso. Mas o Fórum Mundial tratava como criatividade, como a 10ª habilidade importante, e joga lá em 2030 como a principal. Ou o que o colega trouxe, né? A capacidade de resolver problemas complexos, tá? Que está aqui em segundo. Cada vez mais você precisa ter uma ideia que os conteúdos, e aí até uma coisa que eu vinha discutindo, que eu vinha falando com o André, é o seguinte, cuidado com essa coisa de, mas está tudo na internet. O professor, ele tem um papel diferente agora. Ele é um gerador de múltiplos estímulos, mas, de alguma forma, a gente não pode banalizar o conhecimento. Nós chegamos aonde nós chegamos porque, de alguma forma, a gente priorizou a questão dos conhecimentos. A gente tem uma mudança radical agora? Tem. Mas o ensino fundamental, aquilo até o 9º ano, é onde todas as nações do mundo ganham um jogo.
Inclusive, essa prova é aplicada aos 15 anos, porque depois o ensino médio em cada país é diferente, que é o que o Brasil está começando a vir agora nesse próprio modelo. Por favor. Estava até querendo beber água e deu certinho. Opa, voltou. Deixa eu só fazer um comentário. Quantos aqui são professores? Levanta a mão. Legal. Qual que é o maior desafio hoje em sala de aula, gente? É ensinar a disciplina ou ensinar ou acomodar os sentimentos dos alunos? Eu dou aula para os nonos, primeiros, segundos e terceiros anos do meu colégio. E não vou falar mal deles, mas vou citá-los como exemplo. No nono ano, eu demoro 5 minutos, eu dou uma aula de 50 minutos, eu demoro 5 minutos para organizá-los. Para, respira, abre o caderno, guarda o celular na mala, abre o estojo, pega a folha, senta direito, organiza para cá. Não sei se é um problema que só eu tenho, vocês vivem isso também? Então, aí eu gasto 10% da aula, aí entra o lado engenheiro, né? Eu gasto 10% da aula, ou seja, em 10 semanas eu joguei uma semana fora, só para acomodá-los, porque eles estão agitados. Essa agitação que já existe no jovem se amplificou com a pandemia também. Na pandemia, de certa forma, eles ficaram mais individualizados em casa, eles eram mais donos da rotina, eles faziam um pouco o que eles queriam. Geração do quarto. Eles assistiam aula como queriam. E agora voltamos para a coletividade e tem que ter as regras do convívio social. O maior desafio que eu enxergo hoje do professor, o Ademar falou brilhantemente, está um pouco de... Eu acho que a ideia de trazer inspirações e provocações é justamente, às vezes, trazer também contrapontos. Me incomoda muito o que o Ademar acabou de citar, que é a questão de menosprezar o conteúdo. Se o Google resolvesse, a gente não tinha tido problema na pandemia de aprendizagem, porque está tudo lá no Google. Não existe ferramenta ou tecnologia mais assertiva que o olhar atento de um professor. Não existe. Então, trazer o conteúdo. Só que hoje eu me vejo como professor um pouco psicólogo, um pouco sociólogo, um pouco médico, um pouco... Não que eu exerça isso, mas a gente tem que olhar para o nosso jovem com um olhar menos de julgamento e com um olhar mais de acolhimento. Se a gente começar a julgar aquilo que ele não está conseguindo fazer, ele desconecta da gente. E na hora que ele desconecta da gente, ele desconecta do aprendizado, ele desconecta do aprender. Hoje existe um boato, vou dizer assim, de que talvez eu não precise estudar, porque o Zuckerberg não estudou, ele abandonou a universidade, porque o Bill Gates abandonou a universidade. Eles escolhem 5, 6 elementos que abandonaram a universidade e deram muito certo. Mas quantos deram certo? É a metáfora lá do futebol, né? Quantos Neymar tem? André, você fez ITA, né? Fiz. Tinham quantos gênios do seu lado? Eu acho que eu convivo com o ITA desde 93, né? Porque como eu estudei lá e depois preparando alunos para o vestibular do ITA, eu acho que eu me deparei com 2 ao longo. O Coronel Afonso está aqui, foi meu responsável lá pelo primeiro ano do CPOR. O senhor também deve ter deparado com poucos gênios. Eu acho que existem esforço, existe o sentar o bumbum na cadeira e estudar. Existem as horas de dedicação, existe o abrir mão de algumas coisas perante outras que são mais importantes. E o que eu queria só trazer o comentário é esse papel novo do professor. Então, nós, como gestores escolares, temos que cuidar dos professores, porque os professores também não estão na sua melhor versão, porque eles também viveram a pandemia de 2 anos. E nós, professores, temos que cuidar desses alunos, para que eles... E tem 3 pontos que eu considero vitais para o aluno, que é a autoestima, o autoconhecimento, que foi falado aqui pelo painel anterior, e o conteúdo acadêmico. Já pensou um médico que gosta mais de matemática, ou um engenheiro que gosta mais de filosofia? Então, trazer esses contrapontos e mostrar para essa juventude que ler, que assistir aula, que debater é importante. Agora, não é assistir aula uma aula chata, não é assistir aula uma aula meramente expositiva. E aí está o desafio do professor. Mas me incomoda quando a gente coloca a carga 100% na responsabilidade do professor. A aula tem que ser um show de YouTube para que o aluno se engaje.
Não, ele tem que fazer o papel dele também, de estar ali porque é importante aquele aprendizado. Nem tudo vai ser prazeroso na vida desse jovem. E parece que hoje a gente traz assim, você tem que fazer só o que você gosta, só o que você é bom. Mas eu duvido que alguém alcance a excelência fazendo só o que gosta. Tem muita carne de pescoço também para comer. Então, me incomoda. Então, como falamos de provocação, acho que eu posso trazer o contraponto. Não dá para ser feliz o tempo inteiro. Eu acordo sábado para ir para a escola às 6 horas da manhã. Quem é que gosta de acordar sábado às 6 horas da manhã? Mas o meu propósito de ir para a escola é mais forte do que a minha vontade de dormir. Toco o despertador, eu acordo, tomo banho e vou para o trabalho. Não é um momento de absoluto prazer acordar às 6. Nossa, que coisa boa acordar. Está friozinho, né? Esse sábado fez frio. Não. Então não é fazer só o que gosta, não é só estudar o que gosta. É claro que tem que ter isso, mas a resiliência, a capacidade de aprender assuntos inéditos, que nem sempre é aquele assunto que você gosta tanto, a importância da língua portuguesa. Nem todos gostam de português, nem todos gostam de estudar análise sintática. Só que, mas eu vou usar aonde? Para entender um texto, gente. Para saber escrever um texto bem escrito. Então, às vezes, você não está analisando a cada frase ao momento que você escreve, mas você ter passado por bons professores de português para fazer uma boa redação é fundamental. Então, eu só queria trazer essa provocação, porque não dá para fazer só o que gosta e não dá para ser feliz o tempo inteiro. Mas eu acho que tem que buscar, sim, achar a sua vocação, identificar o seu propósito, buscar aquilo que você dá, e a escola tem que ter esse papel. A escola tem que trazer esse leque de oportunidades de diferentes disciplinas, de diferentes olhares, de diferentes acolhimentos, para que o aluno se identifique com A, B, C ou D. Mas vai ter situações onde ele não quer, e é importante que ele viva. Não sei se vocês concordam comigo, mas é muito o que eu acredito. Porque senão a educação vai virando algo muito fluffy, muito rara, muito superficial. E qualquer coisa está no Google. Não estou menosprezando o Google, não estou menosprezando a tecnologia, mas se a relação professor-aluno, se o olhar o aluno, abre o caderno, deixa eu ver sua letra, deixa eu ver como é que você está escrevendo, deixa eu ver como é que está seu raciocínio. Se isso não fosse vital, a gente não tinha passado por crise na pandemia. E não estou dizendo porque tinha ou não acesso à tecnologia, acesso ou tínhamos sites melhores, inclusive, né? Ou tínhamos sites melhores. Então, esse ponto é importante que a gente saiba, que hoje a gente tem que cuidar das pessoas, porque no final do dia o que sobram são pessoas, cuidar muito da cultura das nossas escolas, porque no infinito sobrevive a melhor cultura, mas garantir que a gente trabalhe conteúdo de qualidade, com profundidade adequada, não porque vai cair no vestibular, não é essa a preocupação, mas porque a gente precisa formar pessoas mais sábias, pessoas com mais repertório, pessoas que entendam um pouco mais de história, um pouco mais de geografia, um pouco mais de filosofia, um pouco mais de matemática e um pouco mais de física. Hoje eu estava dando aula, teorema de Stevin, hidrostática, e o aluno falou assim, onde é que eu vou usar isso? Eu falei, para entender por que o seu snorkel só tem 30 centímetros, por que não tem um snorkel de 1 metro? Porque você não vai conseguir respirar. Então vamos tentar entender. Mas não é trazer a prática no tempo inteiro, mas todo conhecimento é digno de ser aprendido. Então vamos trazer com muita seriedade esse propósito, e não vamos fazer só o que gosta, porque a gente sabe na vida que não é assim que as coisas funcionam, né? Por favor, obrigado, André. Mas será que o pensamento criativo é para poucos, né? Criatividade é para poucos, só para gênios? Tem claro que uma relação direta com jogos, com essa intrínseca com resolução de problemas, mas como é que a gente coloca tudo isso em prática, né? Me ajudem, por favor. Dados os números 43, 40, 25 e 45, qual deles não pertence ao grupo e por quê? 43 por quê? Todos são múltiplos de 5, 43 não. Alguém dá outro? 40 por quê? É par, termina em 0, é o único que está terminando em 0. Qual é o outro? 25, porque ele não está na casa dos 40, né? O que eu perguntei mesmo, gente? Que grupo? Tem sentido o que eu perguntei?
Não, se não tem sentido o que eu perguntei e vocês participaram, imagine tendo sentido. Imagine, então o professor cada vez mais tem que ser um provocador. Ele tem que fazer, de fato, essas perguntas. Isso aqui é uma pesquisa que saiu agora recentemente da Universidade Americana, em que os professores, os alunos sabiam, inclusive, que todo mundo tinha que participar, mas os professores iam fazer perguntas, inclusive, para aqueles alunos que são os alunos calados, digamos assim, né? E aí aparecia lá, por exemplo, ele provocava todos os mundos. Então, depois eles aplicaram testes em turmas em que eles não fizeram isso e em turmas que eles fizeram isso. Olha o incremento da nota associado só por conta da participação dos alunos em sala de aula. De forma proposital, os professores fazendo esses tipos de perguntas. E que perguntas, né? Só para a gente mostrar aqui, quais são os 5 tipos de perguntas, né? As facilitadoras, aquelas mais simples, as procedimentais, as de exploração, e no final as de revisão, para que você aprendeu ou não. Então, existe uma coisa que existe a questão da metodologia, ou seja, eu preciso também estar muito em voga do que eu estou fazendo no meu planejamento proposital na sala de aula, para que eu possa, de fato, atingir os meus objetivos. Eu deixo como referência esses 2 livros aqui para despertar um pouco a criatividade, um pouco do conceito de inovação. Vocês vão perceber, por exemplo, nesse aqui, como o cérebro cria, que Picasso copiava muitas coisas de observações que ele tinha na natureza. E talvez tenha algum tipo de decepção, mas é gênio, sem dúvida nenhuma. Tem um documentário do Netflix sobre esse da esquerda, mas, por favor, não assistam, é muito ruim. Vai estragar. Se você ver esse documentário, você vai dizer, não precisa mais ler o livro, porque o livro deve ser muito, né? Não, por favor. E quais são as tendências na educação do século XXI, tá? Competências cognitivas associadas a competências socioemocionais, protagonismo do aluno, autonomia e cidadania, personalização do ensino e cultura digital. Agora, sem o último, ninguém consegue fazer nada disso em cima, tá? Sem o último, a gente não consegue fazer esses modelos, não. Então, cada vez mais eu preciso ter cultura digital. E cultura digital é para todos os professores fazerem aquelas atividades que são atividades de projetos. Vou dar só um lembrete. Quem é da época das lousas digitais? As escolas brasileiras se encheram de lousas digitais e ninguém sabia usar aquilo, tá? 1 ou 2 adopters, 1 ou 2 ali que estavam naquele conceito que usavam diretamente uma lousa digital. Mas de alguma forma não era esses prontos. E esse é um framework da OCDE que fala sobre o que se espera do cidadão no século XXI, né? É um framework para 2030. Então, eu tenho aquilo que o André falou muito bem, né? Conhecimentos, as habilidades e valores, tudo isso numa forma de juntando tudo nessa grande máquina de competências e eu tendo um aluno no centro do processo como protagonista. Só que isso dá muito trabalho. É muito mais fácil dizer, fica aí, escuta o que eu estou escrevendo aqui, é para copiar e tudo mais. Mas o professor, quando ele bota o aluno no centro do processo, ele vai ser uma sala de aula muito mais barulhenta, porque os alunos vão participar muito mais, e eles vão aprender com os pares. O aluno também, muitas vezes, aprende com o outro que está do lado, porque às vezes é muito mais fácil do que a própria linguagem de nós, professores, tá? Temos que admitir também isso. A base, está com um tempo muito curto, para a gente ver, a base ela vem já com os 10 movimentos da competência geral. A base demora a sair, mas quando a base sai, ela, de alguma forma, ela sai muito inovadora. Então, a base tem recomendações, inclusive, do porquê que as vacinas são importantes. A base combate a terra plana. E nem sabia que ia ter isso, né? Porque ela foi aprovada em 2017, construída muito antes. Só que tem habilidades que falam já desses fenômenos, inclusive, desse negacionismo científico. E aí, na própria BNCC, como é que ela está desenvolvida? Eu tenho habilidades que elas estão em progressão. Eu tenho habilidades hoje em que eu vejo ela no 2º ano. O final da habilidade, gente, mudança de direção e sentido. Quando ela vai para o 3º ano, há um incremento e ele fala de mudança de direção e sentido com base em diferentes pontos de referência.
Quando ele vai para o outro, ele já fala em mudança de direção e sentido, transversais, paralelas e perpendiculares. E ela se conecta com uma habilidade do Enem. E eu estou falando de quem? De segundo, e terceiro e quarto ano do ensino fundamental. Ah, mas não tem nada a ver. A escola da educação infantil, principalmente, muitos pais deixam lá, porque é só para brincar, não tem tanta importância, nem sabem da riqueza que é, por exemplo, a educação infantil e da importância que a gente tem nesses modelos. Só para a gente falar outros pontos, quem é pedagogo vai entender que eu estou falando bem, a questão do espiralar. Segundo ano, adição e subtração. Adição, subtração, aí aparece multiplicação e reta numérica, retoma e acrescenta. Quarto ano, problema com as 4 operações, frações e porcentagens no quinto ano. Sexto ano, quem é professor de matemática sabe que a gente ensinava tudo aqui no sexto ano, de porcentagem. Mas a gente agora quebra isso para habilidades no sétimo ano, no oitavo ano, porcentagem, e no nono ano também, porcentagem. Isso está em toda a BNCC, em todas as áreas do conhecimento. O que eu estou querendo trazer? Se a gente usar o documento, se a gente implementar o documento de forma correta, a gente vai ter sim gerações melhores. Porque o aluno vendo isso aqui várias vezes durante a sua vida, ele vai aprender muito mais fácil do que ver apenas no próprio sexto ano. Tá? E essa foi uma pesquisa que foi aplicada nos Estados Unidos, com 1.000 escolas, e cada escola tinha pelo menos 1.000 alunos. Então, essa escola a gente tinha pelo menos 1 milhão de alunos participando essas bolinhas brancas foram trabalhos que foram feitos sem tecnologia. E quando a gente colocou tecnologia, olha o que aconteceu com todos os incrementos em todos os outros pontos. Ou seja, elas sim, e criatividade e tecnologia, elas têm incrementos como são usados de forma intencional para o aprendizado do aluno. E essa geração tem um consumo de mídia muito diferente, né? Então, vamos falar aqui, por exemplo, dessa geração de 16 a 23 anos, talvez um pouco mais cedo também, e fala como, por exemplo, porque que pesquisas mostram porque que o TikTok fisga o cérebro. Então, aqui a gente tem 51% dos meninos gostam de vídeos online. E você tem dados como, por exemplo, rádio, só 17%. E em vários modelos desses que aparecem. E aí eu trago alguns vídeos. Opa, fui eu? Fui eu que passei tão rápido assim? Passa esse primeiro, por favor. Esse aqui explicando um terremoto, porque que alguns, Chile e Japão, por exemplo, os terremotos, os prédios com amortecedores. Como é que eles... Eu vou pedir a ajuda de vocês. Passa o próximo, por favor. Vídeos curtos, relativamente caseiros, pode passar. Esse aqui é o desenvolvimento de um golfinho e de um ser humano, simultâneos. Isso aqui foi bom apresentando para um professor de biologia, que ele, em 9 segundos, ele enxergou tanta coisa aqui que eu nem imaginava nesses modelos. Pode passar esse, por favor? Eu não tenho um laboratório na minha... Tá, leve isso aqui e mostra para os meninos. 4º ano, tá? A sala de aula. Separação de misturas homogêneas e heterogêneas. E as densidades deles, né? Eu acho que ele coloca agora uma esponjinha. Próximo. Pode passar. Esse é chato pra caramba. Isso virou uma musiquinha. Todos os tipos de vídeo, todos os tipos de gráficos. Isso na véspera do vestibular. Pode passar, por favor. Centro de massa. Uma normal. Lá na estatística. Pode jogar várias e várias vezes a
Vai ser muito parecido todas as sequências. Uma proteína andando no nosso corpo. Um pássaro que merece o prêmio Nobel. Ele bota a pedrinha, aumenta o volume e bebe água. Ó. Isso é engraçado. Eu dei uma palestra uma vez para quase 1000 pessoas. E muita gente veio no meu Instagram dizer: professor, dá certo aquilo que o senhor mostrou naquele vídeo. Você coloca duas forças iguais, na mesma velocidade, né? E você pode explicar as leis de Newton mais fácil dessa forma. Você tem uma força para lá e outra para cá, a resultante é zero. Esse vídeo tem um som dos meninos maravilhoso, é porque tem uma música também não muito educada, aí eu acabei baixando o som. Mas os meninos fazem uau quando o professor joga. Eu tenho uma força igual, quando eu abro a tampa eu desequilibro as forças, né? A menos 30, em alguns segundos, eu tenho mudança de fase da água. Teorema de Pitágoras. Isso aqui era bom Felipe Neto assistir. Esses vídeos todos são vídeos muito simples. Acho que esse aqui é o maior, que demora mais, tem 35 segundos. E que passa uma mensagem que você pode introduzir no começo de uma aula, no meio de uma aula, aprendizagem significativa, para que o aluno consiga compreender melhor o que você está falando, naqueles conceitos, né, gerais. Agora, acho que um detalhe para a gente, que eu gosto muito de falar, é esse conceito que nós, professores, temos que estar sempre aprendendo coisas novas. E nossa principal ferramenta é a literatura, né? Então, leitura geral. Agora, não ler só aquilo que a gente sabe, que a gente conhece na nossa área. Ler só aquilo que a gente gosta não nos fará pessoas melhores. Então, vamos abrir o leque para ler coisas diferentes, né? Na nossa área, eu trago, por exemplo, esses 2 livros aqui, que são livros que eu entendo que são muito bacanas. Esse foi traduzido, o verde, capa verde, foi traduzido pela Fundação Lehman, é da Linda Darling, tá? É um livro ela é organizadora, não precisa ler ele na sequência, são vários tópicos diferentes, é um livro de artigos, muito bacana. E esse outro aqui, quem está mais na gestão, mais na coordenação, né? Quem é mais coordenador, aquele que sabe que termina com dor, deveria ter isso aqui também, muito forte. Esse também é um livro muito bacana para que a gente entenda o que é esse conceito, que inclusive que o André falou muito, de conhecimento e alto desempenho, tá? E ao mesmo tempo... Você vai falar o nome do autor? Eu só arrisco o primeiro, o Mihaly. O sobrenome é romeno, se eu não me engano. É difícil, né?
E já indo para o final, já falando de livro, queria falar desse livro aqui, de Escolas Criativas, do Ken Robson. Sir Ken Robson, já falecido em 2020, infelizmente. Ele tem um dos TEDs de educação mais vistos na história, um TED de 2006, tá? Que ele fala justamente que é base para esse livro aqui, tá? Esse livro é um soco no estômago, viu? Esse livro é um baita soco no estômago, parece que tudo que nós estamos fazendo está errado. E ele traz um conceito lá dos 8 Cs. Então, o primeiro de curiosidade, segundo de criatividade, aqueles Cs que a gente tem que estar atentos como dentro da escola, de criticidade, de comunicação, de cidadania, compaixão, controle, não no sentido de controlar os meninos, no sentido de resiliência e, finalmente, de colaboração. Se falou muito aqui do tempo que eu tive no debate de startups e agora, dessa palavra aqui, trabalhar em colaboração. Essa é a palavra mais importante que a gente tem que ter hoje dentro da escola. Tá? E eu gosto até de fazer uma brincadeira semântica com ela, quer dizer, juntos, trabalhando com atitude. Juntos, trabalhando com atitude. E para encerrar, eu queria passar um vídeo para vocês, para que a gente entenda qual é a profissão do futuro. Quanto é 3 vezes 8? O resultado é 24. Qual é a capital da Itália? A capital é Roma. Quem descobriu o Brasil? Qual é a temperatura no Japão? 7 vezes 8. 16 graus em Tóquio, isso na internet 56. Me ensina a fazer conta? Isso está além das minhas habilidades no momento. Pensei que ela sabia responder. Como fazer amigos? Isso está além das minhas habilidades no momento. Isso está além das minhas habilidades no momento. Por que eu preciso estudar? Boa pergunta. Eu acho que eu posso ajudar vocês. Vocês precisam estudar para adquirir conhecimento em arte. Professor, a profissão do futuro. Muito obrigado. Deixo para vocês aqui os meus contatos nas redes sociais. Meu e-mail, meu Instagram e meu LinkedIn. Rui? Vamos lá? Vamos. 2 perguntinhas. Fernanda Rosa. Fala-se em ensinar administração, educação financeira, gamificação. Como ensinar tudo isso, esses conteúdos tão diferenciados, se o professor não tem nem esse tipo de conhecimento? A gente precisa diversificar, estimular a criatividade. Isso está em conteúdo ou está em forma de como ministrar? A gente não tem condições de... Vamos lá. A gente precisa, de alguma maneira, de uma liderança nacional que faça com que a gente tenha a introdução da BNCC e que a gente tenha um ambiente mais tranquilo. Porque a BNCC, ela retirou, de alguma forma, alguns conteúdos e ela organizou esse modelo todo. Agora, não dá para imaginar que uma criança vai aprender só 4 horas, enquanto uma criança da comunidade europeia, por exemplo, tem 7 horas na escola. É por isso que não cabe. Então, eu preciso ter um sistema integral, para que eu tenha mais horas na escola, para que eu a criança almoce na escola, isso em todas as escolas brasileiras, independente se públicas ou particulares. Porque senão, o que vai acontecer? A necessidade é muito grande de ensinar coisas bacanas, legais. Mas eu tiro, por exemplo, essa importância do conteúdo. E aí eu vou ter uma geração, no futuro, sendo criada, talvez que entenda de muitas coisas legais, mas que não entenda de tanta profundidade. E isso não vai trazer desenvolvimento para o país. Porque você não tem conhecimento. Então, um mix desses 2 formas, acho que é como a gente introduz. Mas não é necessariamente aumentar a carga horária. Eu acho que é fazer uma implantação correta dos conteúdos que são estabelecidos, tirar muita baboseira que a gente ensina, que não tem necessidade, colocar muita aplicabilidade disso, e, de fato, se eu conseguir ensinar habilidades cognitivas associadas a habilidades socioemocionais, aí você ganha um jogo. Você precisa de ter mais tempo, hoje em sala de aula, e não só uma manhã
dessas de conteúdo. Agora, Ademar, eu acho que... O Rui colocou ali o desafio do professor de ter que ensinar uma série de disciplinas ou uma série de competências ou habilidades que mesmo ele não recebeu. Eu acho que são dois aspectos. Do ponto de vista de formação desses profissionais, a gente precisa melhorar a formação do professor hoje no Brasil. A formação ela é muito fragilizada ainda. Esse é um ponto. E o segundo ponto é o que acontece nas indústrias e que vai ter que acontecer nas escolas. É a gente ter a humildade de ajudar o professor nesse processo de transformação. Então, a direção pedagógica, a coordenação pedagógica tem um super desafio pela frente, porque a escola é professor. A escola é professor, gente cuidando de gente o tempo inteiro. Então, a escola, da mesma forma que uma Embraer forma contrata as melhores pessoas possíveis, mas tenta formar dentro da sua especificidade. Como as grandes indústrias têm construído universidades corporativas, eu acho que as escolas também têm que ter esse papel de ajudar a formar o professor. Não é nem formar, é transformar, é deixar esse professor mais pronto para os desafios que ele vai ter. Quer ver uma coisa que não se ensina muito para o professor, e às vezes a gente aprende em casa? Gestão de conflitos. Como gerenciar conflitos em sala de aula. Quantas vezes isso de fato foi ensinado para o professor estratégias de gestão de conflito? E exige-se dele ter essa habilidade de construção de pontes. Então, acho que também passa, Rui, por termos essas formações de forma regular, insistente e consistente dentro das escolas. Eu acho que a partir desse ponto é que a gente vai começar de fato a conseguir construir e a mudar. Tá? Pergunta do Anselmo. Ele fala de uma maior autonomia do aluno e maior participação no ambiente escolar. Dada a estrutura rígida e hierarquia das grades curriculares, dos conteúdos e metas a serem cumpridas, isso não é um obstáculo? A gente está com o ambiente ideal para aquilo que a gente está propondo de novo para os alunos? Não, né? Não. Eu acho que o Ademar pode falar um pouquinho também, mas não, acho que a gente não tá no ambiente ideal. A gente tem algumas limitações. Existe a limitação do que a gente pode fazer, que a lei permite. Existem as leis trabalhistas da questão do dia a dia. Por exemplo, uma coisa que no Brasil é difícil uma escola fazer, mesmo sendo uma escola particular, porque não se permite. É o professor, por exemplo, no Japão, uma das coisas que eu vi era o professor almoçar junto com os alunos. Na Finlândia, o professor almoça junto com os alunos. É difícil no Brasil isso ser uma prática, por uma série de questões culturais, legais, formais, estruturais da escola. E esse processo passa até pelo professor também educar o aluno em hábitos na hora do almoço ou na hora do lanche. Então, eu acho que existe um desafio grande no Brasil. Eu torço muito para que nós tenhamos políticas públicas de formas reais e de longo prazo, para que pense a educação básica como uma absoluta prioridade. A educação básica tem que ser prioridade no governo, senão a gente jamais vai alcançar a qualidade e a excelência como país. A gente está no congresso promovido pelo Invoz, que é muito inspirado no engenheiro Osiris Silva, que é uma pessoa que valoriza, acima de tudo, a inovação, mas a educação, a qualidade da educação, o empreendedorismo, o empreender, o reunir gente boa, como o Ademar iniciou a fala dele, gente boa vai atraindo gente boa, e aí você consegue desconfrir os desafios. Então, esse é um grande desafio no Brasil mesmo, mudar o ecossistema das instituições, mas baseado em cima de um programa que não é da escola particular, mas é das escolas públicas, que são a absoluta maioria. Quando a gente olha o cenário e a gente está aqui em São José, no Vale do Paraíba, a gente está numa ilha de excelência no Brasil. Existem situações que tangenciam ali o ridículo quase. E aí, como que a gente vai trabalhar com esse jovem? Como que a gente vai transformar esses milhões de estudantes hoje realmente em pessoas politizadas, em pessoas conscientes, em pessoas produtivas, em pessoas que possam seguir o exemplo do Osiris e ter uma carreira absolutamente promissora? Então, precisa ter mudanças estruturais no Brasil, sim. E a gente precisa, então, em época de eleição, né, saber escolher bem,
todos os representantes, mas, acima de tudo, fazer o nosso papel. Eu, como educador, busco trazer para os nossos alunos as melhores práticas possíveis. Busco trazer para eles a melhor perspectiva de futuro possível. Tento mostrar para eles que ele tem que ter o sonho, mas ele tem que ter a atitude. A atitude de correr atrás desse sonho. Porque não adianta sonhar e ficar esperando que as coisas caiam do céu. Que ele tenha a atitude desse plano de execução. E eu acho que isso é muito importante. Vamos ver aqui que o Ademar quer completar. Tá difícil falar depois, né? Eu peguei um voo uma vez que o Osiris estava no voo. E o comandante ao aterrissar disse assim: hoje eu tive a honra de transportar o Osiris. Queria uma salva de palmas e tudo. Acho que o Brasil está precisando, de fato, de lideranças em educação, de virar a caixa dessa coisa. A pergunta, Anselmo, é maravilhosa, porque é inquieta. Não dá para fazer se você, teoricamente, for levar esse modelo todo. Mas a gente tem que saber que, de fato, a transformação está acontecendo e a gente não pode estar alheio a isso. Mas a gente precisa muito melhorar a formação do professor. Eu fui dar uma palestra numa faculdade para EAD, sobre BNCC, para coordenadores de curso de licenciatura. Aí, quando terminou, o reitor perguntou para mim assim, e majoritariamente 90% dos professores lá são formados por EAD e 10% presencial. Como é que a gente faz para formar um bom professor no Brasil? Aí eu disse: você tem faculdade de medicina? Ele disse: tenho. Faz a mesma coisa. 4 anos estudando, 2 anos no internato, depois você volta no mercado de trabalho. É assim que os outros países fazem, gente. 3 anos e meio, 4 anos, dando formação básica. Depois, coloca numa escola modelo, ele já sai com mestrado. Tá? Então, está faltando um pouco disso, de você apertar a legislação, você entender, de fato, que é a prática que vai fazer. Eu só decorei os teoremas todos de matemática porque eu morria de medo de alguém perguntar. Nunca serviu para nada aquilo, mas eu morria de medo de alguém perguntar. Você é a prática. E aí você vai na aula 1, na aula 2, e já fui professor de cursinho, com 15 turmas. Aí você imagina o que é da primeira e da 15ª. A 15ª era muito melhor do que a primeira. Eu sabia até o que o menino ia perguntar. Sabia até qual era, né, até qual é a piada que dava certo, inclusive. Né, nesse modelo. Então, falta um pouco dessa vivência. Eu torço que a gente tenha, de fato, lideranças educacionais. A gente teve 2 grandes ministros da educação, não pode-se dizer, o professor Paulo Renato, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Haddad, na época do PT, porque os 2 não brincaram de fazer de educação. Os 2 fizeram o feijão com arroz. Tá? Principalmente o Paulo Renato. Nós estamos precisando de um ministro desse que tenha muito conhecimento, que tenha um Osíris, né? Tá? Uma espécie de um Osíris na educação, para que a gente possa deixar marcas profundas, e não só de um governo, e sim para a própria cultura brasileira. Perfeito. Gente, quero agradecer vocês 2. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela presença. Muito obrigado também pelo convite. Obrigado por ter prestigiado o Congresso. Gente. É um prazer. Ademar, obrigado por ter vindo de longe para bater esse papo com a gente. O último ato desse congresso é uma apresentação musical do Quarteto Luzes da Ribalta, e que eles unem o erudito com o popular e conquistaram aí o 3º concurso de incentivo de música de câmara do Conservatório de Tatuí. Então, eu quero muito convidar vocês a ficarem mais um pouquinho para a gente poder aproveitar a apresentação do Quarteto Luzes da Ribalta. Pessoal, por favor, o palco é de vocês.
Boa tarde ou boa noite, já não sei, a todos. Essa foi a Primavera de Antônio Vivaldi. A próxima música vai ser a Serenata Noturna de Mozart. Essas músicas eruditas, às vezes por nome não é tão conhecida, né? Mas a hora que vocês ouvirem e escutarem, vocês vão saber que música que eu estou falando. Serenata Noturna de Mozart. Letra C. Letra C. Letra C. Como foi dito, digamos que a nossa marca registrada é essa questão do repertório ser bem eclético, né? Já saindo agora do erudito e indo para o popular, essa música, acho que dispensa apresentação. Nem vou falar o nome. Quem souber a letra pode cantar, tá bom? Fica à vontade. Anunciação. Deixa eu ouvir, né? Agora você sabe qual que é.
Só apresentando os músicos, eu sou o Wellington Rebouças, segundo violino. Heloísa Rocha. William Rebouça na viola. Marcos Mota, violoncelo. Próxima música do Beatles, Eleanor Rigby. Agora, a nossa última música, Por uma Cabeça. A gente fala assim, última música, eu sei que vocês estão cansados, mas sempre tem mais uma, tá? Então é charme. Quem quiser dançar, fica à vontade. Vamos que muito tempo sentado, né? Ela também foi de um filme, essa música, de Carlos Gardel. Foi de um Perfume de uma Mulher, né? É outro que, de ouvir, vocês vão saber que música que eu estou falando.
E nem foi combinado o bis, né? Isso que é o mais legal. Ó, pessoal, agora a última música de verdade, prometo. Eu preciso da participação de vocês. É uma música que foi tema de um seriado aí, bem famoso. E a gente vai fazer uma versão diferente aqui. Vamos treinar primeiro uma coisa, ó. Eu sou o maestro, aqui eu tenho uma bola de gude imaginária. Eu vou fazer isso, vocês vão bater uma palma, tá bom? Só pra gente treinar, pra gente ficar sintonizado aqui. Vai lá. Todo mundo se prepara, mãozinha assim pra bater a palma. Mais ou menos. Mais uma, vai lá. De novo, respira junto, ó. Melhor, profissionais da palma, perfeito. Ó, a música ela vai começar bem tranquila, vocês têm que ajudar a gente a acelerar a música, tá bom? Então a gente não vai ensaiar, vai ser ao vivo. Então, vamos lá, vamos começar a música nesse andamento aqui, ó. Vocês podem começar batendo palma bem pianinho, a música vai ficar mais rápida, vocês vão aumentando o volume da palma também. Piano é baixo, tá? Só pra vocês saberem o que é o volume baixo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Vocês têm certeza que é a última mesmo? É para ser a última ou não? Sim ou não? Não, sim, sim, não? Mais uma? Mais uma? Não quero dinheiro, não quero dinheiro. Tá pra trás. Tava do lado dessa daí. Essa seria legal vocês bater palma também, tá bom? Vamos lá. Vai lá. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Gente, agora a gente encerra. Eu quero agradecer muito ao quarteto Luzes da Ribalta. Obrigado mesmo por terem concluído esse encontro dessa forma tão linda. Obrigado mesmo. Quero agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui. Quero lembrar que o evento do Invoz, o 4º Congresso de Educação do Invoz, foi realizado graças ao apoio da KPMG, da Cooperativa Embraer, do Centro Universitário ETEP, Faculdade Unileia, EduSpace by Cortex, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Fundação Hélio Augusto de Souza, Instituto Ayrton Senna, Instituto Empreendedor do Futuro, Parque Tecnológico, Prefeitura de São José dos Campos, Secretaria de Educação de Porto Alegre, TV Vanguarda e Zapt Club Maker. Gente, obrigado, um bom descanso, bom retorno para casa. A gente se encontra no ano que vem. Tchau, tchau.